Glórias a Deus. Então, saúde todo o povo de Deus, mais uma vez, com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Hilton e estamos aqui, amanhã de hoje, na nossa EBD em sua casa, trazendo mais um estudo da parte do nosso Senhor Jesus para as nossas vidas. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre, dando uma continuidade da autoridade de Jesus, como nós vimos na semana passada, mas vamos fazer relatos, de alguns milagres e da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ver que no livro de João, a razão de João começar o capítulo relatando o milagre da cura física do cego era para mostrar uma cura ainda mais importante apresentada no final do capítulo 9, ou seja, da cura da cegueira espiritual. Então, nesse capítulo 9, nós vamos começar quando Jesus cura um cego de nascença. Então aqui vai ser nosso pontapé inicial na lição de hoje, no estudo de hoje, para a glória de Deus. Mas vamos deixar aqui um versículo-chave para a glória de Deus, que está no livro de João, no capítulo 9, versículo de número 39, quando diz: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Então vamos estudar, entender um pouco mais o que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Estamos aqui com o nosso sensei Ivan, aqui nos assistindo para a glória do Senhor, através do nosso Instagram, para a glória de Deus. Então, você que está na manhã de hoje, vamos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos na nossa EBD em sua casa, e você que gosta de ouvir a mensagem de Deus, estudar a palavra do Senhor, você pode ir lá no meu canal, lá no YouTube, Hilton Brito, e lá tem várias outras mensagens. E se for inscrito, se inscreva, porque quando sair a mensagem gravada, você vai receber uma notificação de que chegou uma nova mensagem para a glória do Senhor Jesus. Amém? E se inscreva lá, e se você gostar, dê um like para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos abrir aqui a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 9, versículo número 1, que diz assim. Vamos lê-lo, esse capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 7. Amém? Então vamos lá. Então, ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu porque a obra de Deus se manifesta na vida dele. Enquanto é dita: precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou areia com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lava-se naquele tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, levantou-se e voltou, vendo. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então veja, que aqui no capítulo 9 de João, ele é muito singular, porque quando pensamos em a sua estrutura e propósito, por isso, antes de expor os textos que nós vamos ler, é importante visualizarmos como João o estruturou. Veja que o capítulo ele deve ser dividido em 3 partes. Amém? Então a primeira parte seria desse versículo 1 ao versículo 7, que nós já vimos agora, quando Jesus ele cura o cego de nascença de uma cegueira física. Mas também ele vai ser dividido entre o versículo 8 ao versículo 34, onde os fariseus se recusam a acreditar no milagre, pois são cegos espirituais. E
Na terceira parte, será o versículo 35 até o versículo 41, quando Jesus cura um ex-cego de nascença da sua cegueira espiritual. Veja que o propósito aqui do capítulo 9 de João pode ser observado em três perspectivas. A primeira é a história do cego que foi contado para provar a messianidade de Jesus, como nós podemos ver lá em Isaías, no capítulo 42, versículo de 1 a 7. Também podemos ver a história do cego que ilustra e comprova o que Jesus disse sobre si, como está lá aqui no capítulo 8, também no versículo 12. E a história do cego ilustra também e comprova as verdades que Jesus proclama, como está aqui no capítulo 10, versículo 25 até o 28. Para nós sabermos de mais outras curas que o Jesus teve, podemos também ver lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 33, e no capítulo 8, e versículo 23 de Marcos, quando ele fala sobre a cura de um surdo e gago e a cura do cego de Betsaida. Então, também existem outros relatos de cura na palavra do Senhor, e aqui nós vamos estudar, tentar estudar pelo menos cada uma delas. Então, a cura da cegueira física, veja que a paixão de Cristo, curando o cego de nascença, é uma demonstração de que Deus não é alheio ao sofrimento humano. E observe que o texto declara que aquele homem era cego de nascença. Isso como nós vimos aqui no versículo 1 até o versículo 7 de João, no capítulo 9. Então a pergunta dos discípulos: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E é ele ou os pais dele? Isso nós vimos no versículo 1 e no versículo 2. Veja que era objeto da má interpretação bíblica na época e aonde hoje ocorre. Veja que nos versículos 4 e 5, ele relata o ensino de Jesus em face daquela situação. Veja, se já na interpretação de Jesus é que o sofrimento humano sempre esteve sob o controle do plano de Deus, e o propósito é claro, que o sofrimento é para a manifestação da glória de Deus. Veja aqui que Jesus ele demonstra que o milagre, aquele milagre, deveria acontecer naquele momento para a glória de Deus, pois os seus ministérios terrenos eram temporários. Veja só, quando nós vamos a um hospital e nós vamos levar o consolo aos seus enfermos, ali nós oramos, falamos com Deus, pedimos ao Senhor, pedimos que Deus traga uma cura para aquela enfermidade. Claro que eu não vou declarar cura na frente do enfermo, mas nós, no meu consciente, né, eu peço a Deus, Deus, Senhor, cura esta enfermidade. Deus, prolonga a sua vida. Senhor, faça com que essa pessoa que está aqui, às vezes está com câncer, está com uma enfermidade muito grave, que prolongue mais a sua vida para que ele possa estar junto com a sua família. E Deus ouve as nossas orações. Naquele quadro onde o médico diz que aqui não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Tudo para Deus tem jeito, irmãos. Então, quando nós falamos, nós dobramos nosso joelho, falamos com Deus, nos colocamos diante do Senhor, mostrando os nossos problemas, mostrando as dificuldades que estão ocorrendo, Deus ouve as nossas orações. E é isso que eu queria trazer para vocês, como o ministério terreno ele era temporário. Quer dizer, as coisas acontecem num determinado tempo. Então, veja o que diz: que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E quando diz, a noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. Veja, há momentos da vida que o homem dorme, o homem se distrai, o homem desperta, mas Jesus está sempre 24 horas sobre as nossas vidas. Então, enquanto os homens dormem, Jesus está à frente, Deus está à frente, Ele está no controle de tudo, nas suas mãos.
Amém, igreja? Então é isso que nós temos que entender, que Deus é Deus na terra e Ele trabalha 24 horas para nós, ao nosso favor. Veja que o sentido é de referência direta à morte de Cristo e final desta etapa. Veja que os discípulos, eles deveriam desfrutar ao máximo do tempo de permanência de Cristo no mundo. Contudo, a luz ainda atrairia nos servos dele durante todo o tempo determinado no plano de Deus, conforme está em João, no capítulo 14, versículo 12 a 14. Veja que a cura daquele cego de nascença lhe aconteceu de um modo muito curioso. Jesus cuspiu no chão e fez uma lama com a saliva. E ele aplicou a lama nos olhos do cego. E depois disse a ele: vai, levanta-te no tanque de Siloé. E o resultado foi surpreendente. E aquele homem foi curado de sua cegueira física. Amém? Então a pergunta que precisamos fazer diante do sofrimento é que: o que o Senhor quer realizar em minha vida por meio desse sofrimento que estou passando? Irmãos, eu nunca participei, eu entrei em UTIs para visitar outras pessoas, consolar outras pessoas. Já entrei em UTI para orar por outras pessoas. Mas no momento quando eu estive na UTI aqui em 2020, devido à Covid, foi naquele momento ali que eu tive um tempo com Deus. Eu tive um tempo para orar com Jesus. Que no primeiro momento, quando entrei na UTI, eu entrei com a cabeça tão vazia, sem nada na minha mente, mas eu estava na UTI. Foi na madrugada, de 2 para as 3 da manhã, que a ficha quando cai. Eu disse: eu tenho um Deus que pode sarar minhas feridas. Mas eu nunca peço nada para mim. Eu sempre peço para as outras pessoas. Mas nesse dia eu disse: Senhor, eu tenho uma família. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos. Quero estar com minha família. E Deus começou a me dar estratégia naquela madrugada. E dessa estratégia eu estou falando contigo hoje. Porque Deus é Deus na nossa vida. E Ele nos cura. Ele trata das nossas feridas. Eu estou falando aqui de uma cura física. Como Ele fez com minha filha, curando o dedo que foi decepado. Jesus curou. Hoje o dedo dela está normal. Olha, tem coisas na vida que nós só cremos quando vemos. Né? Então, como está a tua fé hoje? Como é que você está a sua fé em Jesus Cristo? O que você tem feito para o Senhor? É isso essa grande pergunta. Então, se rejeite os ensinos estranhos que dizem que o sofrimento é resultado de maldições ou obras de Satanás. Todos nós adoecemos. Todos nós. Não existe um ser humano na terra que não fique doente, irmãos. Quer dizer que você, para estar doente, tem que ter pecado? Não. A fraqueza humana está no nosso corpo. E nós tomamos medicações porque Deus assim deu inteligência ao homem para produzir um medicamento para as nossas doenças. E essas coisas vêm de Deus. Nós precisamos parar e analisar as obras do Senhor na nossa vida, na nossa família. Porque se Deus te deu inteligência, grande é o propósito que Ele tem da tua vida. Se Ele deu inteligência para o homem estar aqui sentado e falando, e ensinando, porque foi Deus assim que deu. Ele permite isso aí na nossa vida.
principalmente nas enfermidades. Quantas vezes eu vi pessoas durante esses meus 20 anos caminhando dentro de hospitais e vendo gente sendo curados para a glória do Senhor. Porque a cura não é só física, a cura também é mental, é espiritual. E quantas pessoas não se livraram das suas enfermidades? Então lembre-se de que Deus é o grande administrador da vida humana. É Deus. É Ele que administra a minha e a tua vida. É Ele que coloca um ponto definitivo na nossa vida. Amém? Então, pare de se angustiar. Porque muitas pessoas ficam angustiadas quando está com alguma enfermidade. Não se angustie. Cumpra as determinações médicas. Toma a medicação que um médico... Porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Obedece o que Deus, o que os homens, os médicos estão mandando fazer. Toma a medicação correta. Porque o impossível, irmãos, vem de Deus. O possível é do homem. Mas o impossível é de Deus. E Ele que vai fazer a obra na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Então Deus é Deus. Quando eu fico falando aqui, eu fico me lembrando de certas visitas que eu fiz em casas de pessoas, né, que era da igreja. E lá a gente orava. E eu via a cura de Deus na vida de cada um. Mas nós temos que dar o primeiro passo. É buscar Jesus. Esse é o primeiro passo. Não confie só nos homens, mas confie em Deus. Porque Deus vai orientar você a ir para a pessoa certa. Aí Deus é Deus. Amém? Veja o impacto da cura do cego. Vamos ver aqui no versículo 8 ao versículo 34 do capítulo 9. Veja lá. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistiu: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. E fui. Lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, um dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em seus olhos. E eu me lavei e agora vejo. E alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. E tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que se abriu? E o homem respondeu: ele é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego,
mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. E perguntam a ele: idade ele tem? Falaram por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, pois estes lhe haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem? Perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: não sei se é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez eles? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando a este, nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Veja que as pessoas não querem ouvir as verdades, né? Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, porque às vezes a verdade dói, a verdade ela machuca o ego do homem ou da mulher, não é verdade? Então veja, o homem ele foi curado, mas poucos tinham testemunha daquele fato, e logo surgiu a dúvida sobre a identidade dele. E após o ex-cego se identificar, os seus vizinhos perguntaram: como foram abertos seus olhos? Veja que o autor, naquela maravilhosa obra, ele foi Jesus. Mas, porém, o ex-cego não sabia quem havia curado, pois era cego quando esteve com o mestre. E esse trecho, ele nos revela uma verdade. Cegos espirituais são incapazes de enxergar o modo como Deus age. E isso é uma verdadeira verdade. E o homem que acabou de ser curado da cegueira, ele foi levado para os fariseus. E o fato de ter sido curado num sábado alvoroçou os religiosos daquela época. E anteriormente Jesus já havia curado um paralítico no sábado, o que gerou grandes conflitos. Os fariseus também perguntaram sobre o ocorrido e obtiveram a resposta do ex-cego. E todos os fatos foram informados pelo homem de forma absolutamente legítima. Porém, os religiosos, eles foram incapazes de olhar para os fatos do modo correto. E em vez de se admirarem com a cura, eles afirmaram que Jesus não era de Deus, por não guardar o sábado. Porque para os judeus o sábado era um dia sagrado, nada se fazia. Mas Jesus quebrou toda essa barreira e ele curava também aos sábados. Então, como os fariseus
estavam divididos, eles recorreram ao cego para obter mais informações. E o ex-cego deu a sua opinião sobre Jesus. Ele é um profeta. Ele é um profeta. E os incrédulos são incapazes de aceitar as mais claras evidências da obra de Cristo. E eles simplesmente não podem aceitar que o Senhor opera maravilhas na vida de alguém. E cuida, caso você esteja negando algumas verdades nas Escrituras. E a Bíblia é a fonte da nossa fé. É através dela que nós aprendemos as maravilhas de Deus e de Jesus sobre as nossas vidas. Mas os fariseus, eles não ainda acreditaram na história do ex-cego. E mandaram até buscar os pais dele. Isso para ter veracidade. Será que ele era realmente cego de nascença? Chama os pais. Vamos agora interrogá-los. E duas perguntas foram feitas aos pais. A primeira: e este é o filho de vocês, que vocês disseram que nasceu cego? E a segunda: como é que agora está vendo? E os pais responderam a primeira pergunta, mas se esquivaram da segunda. Na época, o homem com aproximadamente 3 anos de idade, ele já podia dar testemunhos sobre si mesmo. E por isso os pais disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. E fizeram isso porque não queriam ser contados entre os discípulos de Jesus, para eles não serem excluídos da sinagoga. E o verdadeiro crente certamente será perseguido em alguma medida. Então prepare-se como crente para ser rejeitado pelas pessoas. E é impossível que haja paz entre a mensagem cristã e as crenças desse mundo. E a luz não é bem-vinda para quem ama a escuridão. Você encararia a perseguição como bênção? Quantas perseguições nós recebemos pelas obras que nós fazemos? E as perseguições, irmãos, às vezes não vêm só de fora, não. É de dentro. Dentro das igrejas. Dentro dos irmãos de fé de outras igrejas contra a nossa vida. Já passei muito por isso. Então, é uma luta constante. Fora as perseguições externas. Fora da estrutura da igreja. Nós como igreja. Né? Então, a luta constante. Quem serve a Cristo, ele é confrontado diariamente. Quem serve a Cristo, ele é esmagado, porque vai ser esmagado pelas pessoas. Mas estamos firmes com Jesus. Vamos lutar com Ele, ao lado dEle, levando toda a verdade, doa quem doer. A verdade tem que ser dita, mesmo que ela venha a doer. Mas é pelo amor de Cristo sobre a tua vida que nós falamos. Porque nós queremos que todo homem, toda mulher vá para a glória eterna, que esteja junto do Pai, que não haja mentira nem ilusão, mas que seja a verdade da glória celestial na tua vida. Amém? Veja que os religiosos, eles tinham informações fidedignas, porém não satisfeitos, mandaram chamar o homem que tinha sido cego e o acusaram de mentiroso. E ele estava convicto da verdade. E se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo, conforme está no versículo 25. E até esse ponto,
se ele limitou aos fatos, mas logo percebeu que os fariseus, eles estavam tentando enredá-lo para anular o seu testemunho. Estava querendo enrolar o ex-cego, curado por Jesus, para que ele mudasse seu testemunho, anulasse seu testemunho. Mas o homem, já irritado com as perguntas, respondeu asperamente. Então, sem argumentos sólidos, os fariseus tentaram mostrar superioridade religiosa a fim de intimá-lo. E nesse momento, aquele homem pronunciou a verdade. E mesmo sem saber ao certo a identidade de Jesus, ele estava disposto a pagar o preço pela verdade. E o resultado absoluto foi que os religiosos não aceitaram aquele testemunho e expulsaram da sinagoga. Aleluia! Porque Deus é Deus, Jesus é Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Veja que nós temos visto tantas coisas assim parecidas hoje na terra. Homens querendo inventar a lei e não reconhecer a verdade. Amém, igreja? Veja como a Bíblia, ela é recente na nossa vida. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E ela demonstra as verdades através das Escrituras Sagradas. Se nós lermos e compararmos com o que está acontecendo hoje aqui na terra, nós entendemos que Deus é Deus e Ele fala conosco. E este livro de fé, a Bíblia Sagrada, ela é eterna para cada um de nós. Porque a palavra de Deus é eterna. As pessoas têm a lei na mão e interpretam de forma errada. As pessoas têm a Bíblia na mão e interpreta da forma errada. Não tem exegese. Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus. E temos que entender o que Deus quer falar com cada um de nós. Peça a Deus, ao Espírito Santo de Deus, discernimento da sua palavra, para que você possa aprender a entender aquilo que Ele quer falar com você. Amém? Veja que tudo que nós falamos acontece ainda hoje. No campo espiritual, religioso ou não. Então precisamos entender. Vejamos aqui o versículo, na terceira parte, o versículo 35 ao versículo 41. Diz assim. Aqui nós vamos falar sobre a cegueira espiritual. Jesus ouviu que o havia expulsado. E ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. E disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que fala, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora, que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Aleluia, glórias a Deus. Então,
ele foi expulso da sinagoga. O homem que tinha sido cego e foi encontrado com Jesus e desafiado à fé. Você crê no Filho do Homem? E o caminho da salvação é de que a fé no Filho do Homem, a saber em que Jesus Cristo. E esse título ele foi utilizado para identificar o papel de juiz. No capítulo 5, no versículo 27. E de advogado, lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 8. E o homem então perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Mas o momento mais importante da vida daquele homem não foi o dia da cura da sua cegueira física, mas o dia em que o mestre se apresentou a ele, oferecendo-lhe a cura espiritual. E a resposta dele foi: eu creio, Senhor. E o adorou. Mas observe o desenvolvimento da compreensão do homem que fora curado. Primeiro, ele achou que Jesus era só um homem. Depois, ele achou que Jesus era um profeta. Por fim, ele reconheceu que Jesus é o Senhor e o Messias prometido no Antigo Testamento. A síntese principal está nas palavras de Jesus, lá no versículo 39, quando diz: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, o que você pensa sobre Jesus Cristo? Em sua resposta, revela o seu entendimento sobre a vida eterna? Então não podemos achar que Jesus era apenas um bom homem. Importante o reconhecimento da sua plena divindade, da sua plena autoridade sobre as nossas vidas. E os fariseus ouviram Jesus e questionaram: por acaso também nós somos cegos? E a prepotência dos fariseus contra Jesus escancarou a cegueira espiritual deles. E o homem que fora curado era um cego que acreditou em Jesus e passou a ver. E os fariseus, eles eram cegos e acreditavam que podiam enxergar, mas eram cegos. E Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Veja que o ensino de Jesus é: eu sou a luz que faz com que pessoas sejam iluminadas e passem a ver. Mas, para aqueles que acham que podem ver por conta própria, eu sou mensagem de julgamento para a condenação daqueles que estão em trevas. Para podermos concluir o estudo de hoje, esse estudo, ele revelou quão importante é olharmos para Jesus Cristo e reconhecermos toda a sua autoridade sobre as questões físicas e sobre as questões espirituais. Que a verdade expressa no versículo 39, quando diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Se perpetuem em nosso coração. Aleluia. Glórias a Deus. Então reflitam todo esse estudo de hoje. Abra o capítulo 9. Releia todo esse capítulo.
Porque precisamos entender as verdades de Jesus sobre as nossas vidas. Nós nem sempre dedicamos às questões espirituais a devida atenção. Então nós temos que buscar mais a presença de Deus. Nós temos que trazer à luz a vontade de Jesus sobre as nossas vidas. Esteja com Ele todo o tempo da sua vida. Ame Jesus. Ame as pessoas que Jesus tem colocado nas tuas mãos, ao teu redor. Porque Ele ama a cada um de nós para a glória dEle. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós nesta manhã de hoje te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, para a Tua eterna glória, Senhor Deus. Continua conosco todo o dia da manhã, leva-nos para a nossa casa de oração, né, a nossa igreja, para podermos orar, buscar e agradecer por tudo que tens feito sobre as nossas vidas durante toda essa semana, Senhor. E pela Tua misericórdia, meu Deus, derrama uma palavra profética sobre as nossas vidas, para a honra e a glória do Teu santo e eterno nome, em nome de Jesus, amém. Então estejamos aqui no próximo domingo, nós vamos falar sobre o bom pastor, amém? Então estejamos aqui, domingo que vem, para a glória do Senhor, amém. Deus abençoe, tenha um excelente domingo, uma excelente semana, para a glória do Senhor Jesus, amém.